Muitas vezes nós nos encontramos cercados de muitos adversários. Você já se sentiu assim? Pessoas, às vezes, que nós convivemos no trabalho, pessoas, às vezes, da nossa família, muitas vezes inimigos invisíveis aos nossos olhos. Mas quando nós estamos tristes, oprimidos, muitas vezes nós declaramos: Senhor, são muitos os meus adversários. Você já passou por um momento desse? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mensagem Diária. O Salmo 3, do versículo 1 ao 3, diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Davi não vivia confortavelmente num palácio. Aqui Davi está enfrentando uma das maiores circunstâncias da sua vida. O seu filho Absalão tinha se levantado contra ele. Ele estava sendo perseguido pelo seu filho e por aqueles que estavam, por uma tropa de traidores que estavam junto com ele. E quando as circunstâncias são contrárias à nossa vida, nós temos a tendência de pensar assim: olha, está tudo acabado. Mas Jesus disse para nós que muitas vezes nossos maiores inimigos iam ser os de dentro da nossa casa mesmo. E a Bíblia nos ensina que todos aqueles que seguem a Jesus terão que enfrentar obstáculos, porque o mundo é um campo de batalha. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que as pessoas do mundo estão obscurecidas, com falta de entendimento, cegas aos conselhos de Deus. E em Efésios 6,12, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne. Muitas vezes a gente acha que a nossa luta é contra aquela pessoa, mas não, ele diz que a nossa luta é contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. E um dos inimigos que nós precisamos entender que a nossa luta, querido, é espiritual. A sua luta, a minha luta é espiritual. O mundo espiritual é muito mais real que o mundo natural, é muito mais organizado. E o mundo é um nosso adversário. O apóstolo João, lá em 1 João 2,15, diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há do mundo. Porque quem ama o mundo não pode ser amigo de Deus. Porque o mundo, o que é o mundo? O mundo é esse sistema de valores totalmente deturpado, totalmente falsificado, totalmente deteriorado por princípios e valores. O mundo é isso que estão dizendo hoje, que a família tem que ser destruída. Que sim, há ideologia de gênero que tem que ter aceitas. É um sistema de valores que rege. Mas nós só podemos vencer o mundo com a palavra de Deus. Renovando a nossa mente. Sabendo que a gente não pode. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 2, diz: não se conformeis com esse mundo. Não se amolde aos padrões do mundo. Mas renove a sua mente na palavra de Deus. Não se amolde aos prazeres desse século. Não, você tem que se amoldar na palavra de Deus, contra os princípios de Deus, que é a comunhão, que é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, que a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida em paz, que o mundo esteja em paz, que as famílias sejam alicerçadas na palavra de Deus, que as pessoas se amem umas às outras, que não haja violência. Esses são os princípios da palavra de Deus. Então, como eu vejo, renovando a minha mente. Porque a carne é a nossa natureza humana. A carne, a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne. Quem vence é aquele que tiver mais forte, querido. A carne é a nossa natureza humana. Lá em Efésios ele diz que nós temos que nos renovar. A Bíblia nos ensina a despirmos desse velho homem e nos renovar a imagem de Deus. A imagem de Deus, que é o amor, que é o perdão, que é a reconciliação, que é você orar pelo outro,
quer você não devolver ao mal fazendo mal, mas vencer o mal com o bem. Esses são os princípios. Ah, mas eu não consigo, mas nós não conseguimos mesmo. Só através da nossa comunhão com o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo. Jesus diz assim, olha, eu vou, mas vou te deixar o Consolador, o Auxiliador, aquele que vai te ajudar. O Espírito Santo, ele vai te ensinar. Ele vai te fazer lembrar. Mas lembrar do quê? Da palavra de Deus, querido. Então nós temos que vencer essa nossa natureza, essa nossa tendência, sim, de pecar, de agredir, de revidar, de não perdoar, essa natureza velha. Nós temos que vencer com a palavra de Deus, com o Espírito Santo que nos habilita, que nos dá unção e o poder para vencermos a nossa carne e saber que nós temos sim um inimigo, Satanás, é o comandante desse grande exército, das potestades, dos principados. E ele tenta derrotar aqueles que estão em Cristo Jesus. Como? A Bíblia diz que ele é o enganador, ele é o acusador, ele é o mentiroso, ele é o pai da mentira, é o príncipe da maldade. Então, se você conhece alguém que mente muito, nós já sabemos de quem ele é filho. Jesus diz, vocês são do diabo. Porque o diabo, ele mente desde a fundação do mundo e nele não é verdade, porque ele é o pai da mentira. Ele é inteligente, ele vai usar de todos subterfúgios, ele vai usar muitas vezes da consciência dos olhos, da carne, daquilo que você deseja, ele vai querer te seduzir, mas nós vencemos com a palavra de Deus, que diz assim, resista ao diabo, submeta-se, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso, mas à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade, ela não volta vazia. Olha, Davi diz assim, que as pessoas diziam assim, são muitos os que dizem, não há em Deus salvação para ele. Muitas vezes a pessoa olha para você, se você está em pecado, ou se você está na droga, no vício, se você acha que o seu casamento está acabado, muitas pessoas podem olhar e dizer, não há salvação para você, desista, joga a toalha, mas Deus, ele fala para você hoje, olha aqui que Davi faz, com minha voz eu clamo ao Senhor, e ele do santo monte responde, o Senhor te responde a oração quando você clama, quando você rasga o seu coração perante a presença de Deus. Davi tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, a ponto de declarar que seus adversários eram muitos, mas ele tinha o Senhor como refúgio, como baluarte. Invoco o Senhor e serei salvo dos meus inimigos. Davi sabia, Davi diante dessa situação extrema, e talvez você esteja numa situação extrema, ele decidiu não ficar desesperado, ele decidiu não jogar a toalha, ele decidiu procurar ao Senhor, procurar ao Pai, porque a confiança dele estava no Senhor, ao ponto dele dizer no versículo 5, deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Quando nós confiamos em Deus, quando nós confiamos no poder do nosso Deus, Todo-Poderoso, que tem o poder de desbaratar exércitos e de fazer saltar muralhas, você pode dormir sossegado e em paz, porque o Senhor te sustenta. Porque a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Escolha de viver de acordo com os preceitos de Deus. Não ame o mundo, não se deixe enganar pelos prazeres, não cobice. Não se deixe mudar pelos prazeres da carne. Resista ao diabo em fé e ele fugirá de você. E você pode saber o que Davi escreveu no versículo 8. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. O Senhor te abençoe com poder, com graça. Ele te dê agora, que o Espírito Santo possa te visitar agora, quebrando todas as correntes de iniquidade, quebrando todas as correntes de incredulidade, de desânimo do teu coração, todas as mentiras que Satanás coloca na tua mente, fortalezas, cai por terra, porque o Senhor te diz, ele te diz hoje, não temas que eu te ajudo, eu te seguro pela mão direita,
Eu abato as nações ante a sua frente. Eu te dou os tesouros encobertos, para que você saiba que eu sou o Senhor te chama pelo teu nome, querido. Pai, te damos graças, Pai, porque tu nos libertaste do controle do domínio das trevas e nos transferiste para o reino do Filho do teu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados, Pai. Cada um que ouve essa tua palavra, Pai, essa tua palavra que é semente incorruptível, Pai, que é a palavra que vai e que apraz e que faz aquilo que o Senhor determina, Pai. Ó Senhor, que cada pessoa possa declarar agora: Senhor, eu quero viver de acordo com a tua vontade. Eu me recuso a viver preocupado. Eu me recuso a viver preso às inquietações do mundo. Eu me recuso agora ao vício, ao álcool, à droga. Eu me recuso a todas as coisas que vêm contra mim, dizendo que não há salvação, mas há salvação, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Por isso, Senhor, sonda cada coração, liberta, Pai, liberta, Senhor, agora, Senhor. Dá a cada um, Senhor, a tua bênção, porque a tua palavra diz: do Senhor é a salvação. Do Senhor, e o Senhor abençoa agora a cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Eu sou Mônica Vicente e essa foi mais uma mensagem do canal Mensagem Diária.